eu sou a Gabriela Inhuma e faço parte do Política se Discute, um projeto técnico-científico de alunos do terceiro A da ETEC de Imbu. Estou aqui com a Érica, também integrante do projeto, e hoje falaremos sobre a cultura política brasileira. Oi, eu me chamo Érica Yasmin e com esse podcast nós temos a intenção de, além de concluirmos nosso trabalho, passarmos informações básicas sobre a política no Brasil. Antes de começarmos, gostaríamos de ressaltar que somos apenas estudantes do ensino médio que trazem aqui informações dadas por especialistas na área, mas que não fazem parte dela. Por isso, é sempre muito importante ouvir profissionais, sejam cientistas políticos, sociólogos, entre outros, que nós vamos indicar no final do episódio. Antes de tudo, eu gostaria de saber o que significa cultura. A cultura é algo construído pelo convívio em sociedade, ou seja, algo que o ser humano aprende ao decorrer de sua vida a se relacionar com outros indivíduos. Ela pode ser transmitida por várias gerações através de costumes, valores e tradições. Também é importante ressaltar que a cultura não é inerte, isto é, ela pode ser transformada com o tempo. Então nós não nascemos com a cultura? Tudo depende do espaço e tempo em que estamos inseridos? Além disso, acredito que ela não seja homogênea, né? Ainda mais num país tão grande como o Brasil. Exatamente. A cultura é composta por subjetividades. E com essa definição, fica mais fácil de entender o que seria a cultura política e de saber como são, de fato, os comportamentos políticos no Brasil. Aqui, a cultura política sempre esteve ligada às imposições do eurocentrismo, ligada a uma cultura elitista que primou pela afirmação dos valores liberais burgueses, em detrimento das expressões culturais das classes subalternas. Por isso, tudo que envolve as classes mais baixas é constantemente visto com desdém e desvalorização e às vezes nem considerado cultura? Infelizmente, sim. Ademais, a cultura política brasileira pode ser explicada através de 3 componentes importantes, que afetam diretamente na sua formação. São eles as tradições, a opinião política e as ideologias. As tradições estão atreladas às instituições, acredito eu, pois elas têm bastante influência nos costumes das pessoas, por aquilo que você falou há pouco sobre o sistema capitalista e a maneira como ele funciona em países que foram colonizados como o nosso. Nossa, com certeza. As instituições têm papel fundamental no pensamento da população, tanto que dizemos que opressões como o racismo são institucionais, mas isso é papo para outra hora. O Brasil, ele é considerado um país que possui dificuldades para apropriar-se efetivamente do governo democrático, se comparado a países que convivem com a democracia há mais tempo. Esse fato se dá por ele ser um país que passou por muitos períodos autoritários ao longo de sua história. Verdade, nossa democracia é muito frágil. Lembro de estudar em história que passamos por períodos longos de governos antidemocráticos. Sim, realmente. Apesar disso, nós desfrutamos de alguns regulamentos que facilitam a participação popular na política, como, por exemplo, as audiências e consultas públicas, a criação de leis através de iniciativa popular, etc. Entretanto, dados do Latino Barômetro mostram que apenas 32% dos brasileiros preferem a democracia a qualquer outra forma de governo e que, segundo o Pew Research Center, menos da metade da população, no caso 42%, acompanha com regularidade e se interessa por acontecimentos relacionados à política. Que interessante, preocupante, mas interessante. O modo como as pessoas pensam sobre a política e seus representantes também influencia demais, né? Eu vejo constantemente meus familiares dando suas opiniões em almoço de família e o consenso entre eles é o de em político não se pode confiar. Pois eles refletem perfeitamente o pensamento da maior parte da população, Gabriele. Segundo o Latino Barômetro, somente 9% dos brasileiros acreditam que os governantes atuam em benefício de todo o povo. Para além disso, as crenças e ideais propagados pelos representantes de seus políticos também interferem fortemente na opinião e nos interesses da população. Eles costumam propagar esses ideais pela mídia, redes sociais, etc., né? Sim, principalmente pela mídia. E muitas vezes o conteúdo midiático representa os interesses de um grupo dominante, que impõe seu modo de pensar sobre a população, veiculando aquilo que lhe é conivente, omitindo fatos ou versões alheias a seus interesses e convencendo o cidadão comum a viver num estado permanente de alienação, propagando uma ideologia hegemônica. E hoje em dia ainda se impõe que alguém com interesse político se posicione entre um dos rótulos de esquerda ou direita. Não sei se a palavra impor seria mais adequada nessa situação, até porque, também segundo o Latino Barômetro, 38% da população brasileira se diz de centro, posição política que muitos acreditam não ser nem possível existir.
Já entre esquerda e direita estão respectivamente 24% e 23% da população. Ah, entendi. Assim com os dados fica mais fácil de compreender. Que bom! Esse assunto é bem extenso, dá para entrar em vários outros tópicos como religião e raça, e se aprofundar muito mais dos que já foram citados. Mas não queremos gravar um podcast de 1 hora, né? Gostei muito de entender mais sobre os comportamentos do meu povo. Tenho esperanças de que tudo melhore mais pra frente, mas sei que para isso vai ser necessário muita luta. Para finalizar, como prometido, nós vamos indicar aqui especialistas da área na política. Vamos deixar 2. A Sabrina Fernandes, que ela é PhD em Sociologia e ela é dona do canal Tese 11, ou Tese 11. E o Thiago Torres, ele é estudante de Ciências Sociais na USP e o canal dele chama Chavoso da USP, no YouTube também. As fontes para esse roteiro foram retiradas principalmente do site Politize e do artigo acadêmico Cultura Política, Participação e Democracia no Brasil, reflexões a partir da perspectiva gramsciana, de Silmara Carneiro e Silva e da Nuta Estrufica Cantoia Luiz. Tchau, pessoal. Obrigada por terem ouvido até aqui. Esperamos que tenhamos auxiliado no entendimento e os instigado a buscar mais sobre a política no nosso país. Tchau.